Seja muito bem-vindo a mais uma aula em parceria com a Associação Brasileira de Hipnose. Eu sou Roberto Botelho, sou professor e mentor de hipnoterapeutas, e hoje eu estou aqui para mais uma aula envolvendo hipnose, especificamente para falar sobre metaproblema. E se você está assistindo essa aula no YouTube, essa gravação, já aproveita para clicar aqui no like, que você vai me ajudar com certeza, e se inscreva aí também. Né? Então, vamos lá para a nossa aula. Mas antes de eu começar a falar de metaproblema, gente, seguinte, vamos contextualizar um pouquinho. As duas últimas aulas que eu facilitei foi sobre ganho secundário e intenção positiva. Essa aula de hoje, ela é uma continuação daquelas duas últimas aulas que eu estava fazendo. Né? Por quê? Porque eu estou falando sobre um conjunto de elementos que vão poder sabotar os processos terapêuticos. Né? A gente está acostumado a falar de hipnoterapia como uma abordagem terapêutica que é rápida, que é eficiente, mas nem sempre. Existem elementos que vão poder fazer com que o problema volte a disparar, por mais que você tenha dado um bom resultado. Então, se você é um terapeuta e está querendo dar resultados melhores e, principalmente, que se sustentem a longo prazo, fica aqui nessa aula que você vai gostar bastante. Então, vamos lá, vamos lá. Essa aula, gente, ela vai ser bem curtinha. Eu acho que é uma das aulas mais curtas que eu já montei, né? Então, vamos estar tranquilo de tempo aqui. Vamos lá. Metaproblema. Meta é o que está além de, né? Então, metaproblema é o que está além do problema, acima do problema. Né? A gente tem problema, teria algo que está acima dele ali. O metaproblema, ele seria o problema que surge ou que emerge a partir de uma tentativa de solução de um problema. Mas como assim? Problema que surge a partir de uma tentativa de solução. É bem isso aí. O metaproblema é o problema que surge em decorrência da existência de um problema ou da solução desse problema. Vamos pegar alguns exemplos aqui para ficar mais claro, né, para a gente entender melhor esse negócio. Vou pegar exemplos clínicos que eu, por exemplo, já peguei. Né? Chega um cliente para mim que ele tem uma fobia social, pânico, de estar em situações onde tem pessoas, várias pessoas ali. E aí essa pessoa vai convivendo com essa fobia social, esse negócio vai crescendo, né, vai sendo condicionado, e chega uma hora que essa pessoa não tem só a fobia. Por ter a fobia, ela já passa a evitar de sair de casa. Então ela passa a criar comportamentos para que ela não tenha que enfrentar o problema dela. Então ela passa a evitar sair de casa, ela passa a se colocar em contextos onde poderiam chamar ela para sair de casa, ela passa a evitar relações ou algumas pessoas justamente para não ser convidadas por sair. E resultado, ela cria uma série de comportamentos de afastamento, né? Então, o que, que é isso? Isso é um problema paralelo do problema inicial, que é a fobia social, né? Uma pessoa que passa por um trauma grande quando criança, sei lá, de rejeição, e vai criando comportamentos de afastamento, toda a personalidade dela vai ser desenvolvida, moldada a partir desse núcleo inicial. Ele não vai ter só a rejeição ali inicialmente. Ele vai desenvolver comportamentos e vários outros processos onde ele não vai se expor a situações de ter que falar em público de forma muito clara, não vai se colocar em diversos contextos, situações que se não tivesse aquele problema, ele não faria. Né? Então, esses são exemplos de problemas que estão além do problema. Problemas que surgem a partir da existência de um problema inicial. Né? E isso seria o tal do metaproblema. Mas vamos entender melhor isso com calma. Né? Geralmente, gente, com o metaproblema, a gente tem ali três padrões diferentes de problema. Que é o problema com uma tentativa de se livrar de um problema maior, a gente tem o problema que surge a partir de uma falha ecológica, e a gente tem o problema que vai virar ramificação do problema inicial. Vamos entender um a um desses daí. Né? Vamos lá. Eu tenho um cliente que ele tem problemas financeiros. Ele, sei lá, ele é autônomo, ele tenta fazer dinheiro, ele tenta crescer na carreira dele e não consegue. Tenta, tenta, tenta e não consegue. Se ele tentou muitas vezes e não conseguiu, pode ser que essa experiência dele de tentar e não conseguir
gere frustração, gere sensações, crenças de incapacidade. Perceba que o problema inicial é fazer dinheiro. Mas quando ele não consegue fazer dinheiro, uma série de outros problemas vão surgir em decorrência desse problema inicial. E pode vir ali uma sensação de incapacidade, por exemplo, né? O mesmo vai poder acontecer com quem tem TDAH. A pessoa que tem TDAH, ela vai lá e procrastina. Vai lá e procrastina. Tenta, tenta, tenta e não consegue. Vai chegar uma hora que essa tentativa de lidar com o TDAH, ela não dá conta mais de tentar e ela passa a ter uma crença sobre si mesma, né? Uma experiência específica sobre si mesma. Isso já é um metaproblema. Não é o problema inicial, que é o procrastinar, né? Então, esses são bons exemplos de metaproblema. E aí, é comum a gente ter um problema na nossa vida e esse problema gerar problemas de autoestima, problemas e dificuldades de se relacionar, onde a gente se afasta das pessoas e vários outros problemas, né? E, na verdade, é quase que inevitável que alguns problemas gerem problemas em outras áreas, em outros contextos, né? E aí, para o hipnoterapeuta que trabalha com mudança, change work, seja lá o que for, é essencial que a gente esteja de olho nos metaproblemas envolvidos. Por quê? Porque o metaproblema, gente, ele vai sustentar o problema inicial. Ele vai sustentar. Às vezes, você está lidando com o problema que o seu cliente está trazendo, mas não com os metas problemas. Consequentemente, esse conjunto de outras questões vai fazer o problema continuar existindo ou sustentar, fazer ele voltar como era. Você pode fazer aquela sessão que é incrível. Você faz a baita ressignificação, aquela sessão que você achou que é maravilhosa. Se você não lidou com os metas problemas do seu cliente, o problema vai voltar com o tempo. Inevitavelmente, né? Então, imagina que eu estou com aquele caso do cliente que está com pânico de estar em público. Esse cliente ele passou a ter um metaproblema de evitação de se relacionar, de sair de casa e por aí vai. Aí, eu faço um processo de mudança com ele. Eu ajudo ele a poder imaginar, pensar e se sentir seguro em estar em situações onde tem várias pessoas. Eu faço o processo de mudança, eu dessensibilizo o gatilho, estar exposto a esse contexto. Mas não é porque eu olhei esse problema, esse núcleo, vamos dizer assim, que essa pessoa vai voltar a se relacionar, vai voltar a ser mais expansiva, vai voltar a estar na rua e por aí vai. O problema volta a disparar, gente. O problema volta a disparar, porque ele já desenvolveu comportamentos de evitação. Ele já desenvolveu comportamentos de evitação. Ele já vai evitar de sair de casa, ele já vai ter comportamentos onde vai dificultar ele se relacionar com o outro, né? E aí, o que, que vai acontecer? Primeiro, se eu olhar só para o núcleo e não para os desdobramentos disso daí, o meu cliente não vai se colocar à prova. Não vai, não vai. Ou seja, eu vou fazer a mudança, mas ele não vai nem sair de casa para testar se a mudança deu certo. Consequentemente, o problema vai ter uma recuperação espontânea, né? Outra coisa, se eu lido com o núcleo central, mas eu não lido com os desdobramentos do problema, cada vez que disparo os desdobramentos, eu estou reativando as teias neurais principais. O que isso quer dizer? O problema volta a disparar. O problema vai voltar, né? Então, se eu resolvo o caso que a pessoa está trazendo ali para mim inicialmente, mas não lido com os desdobramentos, ela não vai comprovar mudança, eu não vou conseguir garantir isso, e, consequentemente, vai ter uma tendência do problema voltar a disparar com o tempo. Não tem muito o que fazer, né? E aí, muitos metas problemas, eles surgem de forma paralela ao problema inicial, em decorrência de um problema inicial, como se fosse assim uma ramificação dele, né? Então vamos lá, o seu cliente, ele pode vir para tratar uma insegurança. Ele passou por uma situação de insegurança na infância dele ali. Foi uma situação bem forte. Mas essa insegurança na infância, ela vai gerar diversas outras ramificações, diversas outras questões ali. E não é porque eu resolvi esse centro do problema que o problema não vai mais existir. Esses dias eu peguei um cliente que ele tinha dificuldades literalmente de se relacionar, né? Ele se sentia inseguro nas relações. A demanda dele inicial era sair de casa, porque ele tinha medo de sair de casa. E aí, eu pergunto para ele, viu, desde quando você tem isso? Desde sempre. Desde sempre. Gente,
Se eu lido com o problema que é sair de casa, ele conseguir se sentir seguro para sair de casa, eu sensibilizo as respostas que ele teria, provavelmente eu não vou resolver o problema dele. Por quê? Porque esse cara cresceu a vida inteira dele aprendendo a ser introvertido, tendo comportamentos que não têm a ver com socialização. Não é porque eu atuei no núcleo ali, na questão central, que ele vai saber se relacionar, que ele vai saber falar de uma forma aberta, expansiva e por aí vai, gente. O problema não é um só. A partir daquele núcleo central, teve diversos outros comportamentos, questões que foram criadas. Não é só uma coisa, né? Então, nós, como hipnoterapeutas, a gente tem que estar de olho aos metaproblemas. A gente tem que buscar gatilhos ocultos. A gente tem que buscar tudo que está além do problema do meu cliente, que surgiu a partir do problema, que vai sustentar ele de alguma forma, né? Porque não é porque você lidou com o problema principal do seu cliente que isso não vai disparar em outros contextos. Isso vai disparar em outros contextos, tá? Com certeza. Inclusive, o metaproblema é um dos maiores sabotadores do processo terapêutico, né? Junto com questões de ecologia e de ganhos secundários. Então, lembrem-se sempre dos metaproblemas. E aí a questão é a seguinte: muitas vezes os metaproblemas a gente só vai conseguir notar que eles existem depois da sessão de hipnoterapia. Alguns deles você consegue notar antes, você descobre ele na anamnese, na conversa, mas vários você só vai notar depois. Você vai fazer a sessão, você vai mandar o seu cliente para casa, ele vai viver a realidade, o problema vai voltar a disparar, e aí ele vai voltar a ser atendido por você. Isso mostra para gente que aquela ideia de sessão única, de processo miojo de terapia, tende a ter falha. Não vai funcionar. Não vai funcionar. Eu preciso acompanhar o meu cliente, porque senão muitas vezes eu não vou nem conseguir perceber que existem metaproblemas na questão dele, né? E aí já é importante nós, como hipnoterapeutas, ter o entendimento de que o problema do cliente, por mais que ele verbalize que é algo, que é uma coisa, não é. O meu cliente, ele verbaliza como se o problema dele fosse algo. Eu tenho uma depressão, eu tenho uma ansiedade. Só que ansiedade e depressão, primeiro, não tem forma. Não tem forma. Eu não seguro uma depressão, uma ansiedade, né? Segundo, não é algo, são processos. São processos. Além de ser processo, não é um processo, é um conjunto de processos. Então, isso que eu chamo de ansiedade são ansiedades, são processos de ansiedade, né? Aí o Isaías falou, realmente, é bem semelhante com as aulas passadas, como ganho secundário, Roberto, não é isso? Sim, é bem parecido, bem parecido. Inclusive, o ganho secundário, o metaproblema pode ser um ganho secundário, né? Está bem relacionado, com certeza. Muitas vezes o ganho secundário vai sustentar como metaproblema o problema inicial, né? Bom, o metaproblema, ele se relaciona em diversos níveis com as teias neurais originais do problema que seu cliente trouxe. Ou seja, se você não resolveu se você só resolveu o problema e não o metaproblema, todo aquele conjunto de teia neural vai voltar a ser reestimulado, consequentemente, ele volta a disparar com o tempo, ele volta a ser reconstruído. O que eu quero dizer com isso, gente? Você faz a sessão, você promove neuroplasticidade, você desconecta, reconecta a teia neural, mas o problema ainda assim volta. O problema ainda assim volta. Por quê? Porque parte daquele caminho neural antigo ainda existe lá. Ainda existe lá. Gente, vamos pegar o caso do cara que tem dificuldade de sair na rua e se relacionar, porque ele cresceu dessa forma. Eu vou fazer intervenção nessa pessoa. Ele cresceu a vida inteira agindo desse jeito, se comportando dessa forma. Esse cara, se ele um dia quiser falar em público, ele não sabe. Ele não sabe. Ele não desenvolveu comportamentos de falar de forma aberta, de falar de forma expansiva, de se colocar à frente dos outros. Ele não sabe. Inclusive, não é porque eu lidei com a teia neural do problema que ele vai ter comportamentos diferentes. Se eu só mudo o estado, se eu só sensibilizo o estado do problema, ele não tem outros comportamentos para lidar com o problema. Então, eu tenho que lidar com o estado e tenho que criar novos comportamentos que seriam úteis e adequados para o contexto. Vai muito além de só dessensibilizar e ressignificar o problema. Vai muito além, né? Então, o metaproblema,
ele pode gerar uma grande dificuldade de seu cliente enfrentar o problema inicial, né? Literalmente, literalmente. Aí, chega o terapeuta com o cliente que está dizendo que está procrastinando, o terapeuta vai lidar com o tema procrastinação, mas ele não lida com a sensação de incapacidade que foi desenvolvida ao redor dos anos de experiência dele com essa procrastinação. Você vai lidar com a procrastinação, mas a experiência de incapacidade continua lá, né? Então, eu tenho que lidar com essa procrastinação e com o problema que surgiu em decorrência do problema, né? Então, olha com muito carinho o caso dos seus clientes, o que ele está apresentando para você. Note se existem metaproblemas envolvidos, né? E sempre que tiver um metaproblema, pense se você deve ou não resolver esse problema. Provavelmente, você deve ter que resolver esse problema também, né? E aí, na anamnese, a gente já consegue perceber muitos dos metaproblemas, né? Porque ele vai trazer nível de crença essas experiências dele. Ok. Vou pegar um caso meu aqui, gente. Vou pegar um caso meu aqui. Eu tive um cliente que ele tinha dificuldade de lidar com conflitos nas relações, né? Ele tinha dificuldade de se posicionar, de dizer o não, e isso afetou a vida dele inteira, né? Ele passou a vida inteira tendo esse problema inicial. E aí ele veio na terapia dizendo que ele estava se sentindo muito sozinho ultimamente, aquela questão de solidão lá, né? Bom, ele não tinha essa questão de solidão inicialmente. Ele cresceu com dificuldade de lidar com a questão da relação. Mas, como ele tinha o problema relacional de dizer não e ele tentou resolver isso, ele passou a se afastar das pessoas. Consequentemente, passou a ficar sozinho. Aqui já é o metaproblema. Às vezes, você está atuando só no metaproblema e não no problema que deveria estar lidando, né? Nesse caso, se eu só estou lidando com a resposta de isolamento dele, com o sentimento dele estar sozinho, eu não estou lidando com a causa principal, que é ele se relacionar com os outros e saber dizer não. Então, às vezes, a gente está olhando para o metaproblema e não para o problema inicial também, não para o problema que a gente deveria estar olhando, né? Então, a terapia, gente, com hipnose, ela vai muito além de só lidar com a causa, com a causa raiz que o seu cliente está trazendo para você. Às vezes o problema vai além do problema, né? Eu peguei um caso parecido de uma menina que ela tinha questões sociais, ela estava com ansiedade de estar em público. Olha, hoje é o dia de ansiedade social, né? Ela estava com ansiedade de estar com várias pessoas, se relacionar e por aí vai. Eu fiz a intervenção, resolveu, resolveu. Só que aí eu fui descobrir com o tempo o que causou essa ansiedade. Essa pessoa era uma pessoa mala, que não sabia se relacionar, que era grosseira nas relações, que afastava os outros, que era muito grossa. Gente, eu tirei a ansiedade dela. O que aconteceu? Ela voltou a se relacionar, foi grosseira com os outros, as pessoas começaram a afastar ela e o problema voltou a disparar. Ou seja, o problema dela não era o problema de ansiedade social. Era problemas comportamentais que geravam problemas nas relações. Aqui eu estaria lidando só com o metaproblema e não com o problema original. Eu teria que lidar com o problema original, que é ajudar essa pessoa a saber se relacionar de uma forma adequada, com comportamentos adequados, para depois olhar para a ansiedade social, né? Então perceba, gente, que o problema, ele vai gerar outros problemas. Ele vai gerar outro problema. E aí a gente vai ter que lidar com os dois e não só com um só, né? E aí, resolver só o metaproblema não resolve, e resolver só o problema central também não resolve. Eu tenho que olhar para os dois. Aí, como hipnoterapeuta, pode ser que você tenha que lidar com muito mais pontos, com muito mais questões do que era esperado, do que aquilo que o seu cliente esperava. Porque às vezes você vai ter que resolver uma série de conflitos internos, uma série de outros componentes, de gatilhos que estão além daquilo que você achou ou que o cliente trouxe inicialmente, né? E aí, não tem fórmula, né? Não tem fórmula, não tem padrão para o metaproblema. O que você vai ter que fazer é conversar com o seu cliente e aí o problema vai ser trazido à medida que os atendimentos vão acontecendo, né? Você deve ficar atento, ouvindo o seu cliente com calma, com carinho, paciência, e aí você vai notando esse negócio. Isso traz aquelas reflexões para a gente, de que terapia miojo não é legal,
e de que é essencial a gente acompanhar o nosso cliente. Né? De que forma que eu poderia vender terapia sendo ético para o meu cliente, para ele saber que eu vou acompanhar ele, que eu não vou fazer uma sessão só ou 2 sessões. Né? Na terapia convencional, a gente não dá tanto valor para meta-problema, porque o meta-problema já está junto com tudo. Na terapia convencional, a gente vai olhando todo ali. Mas como a gente trabalha com mudança, né? Geralmente, quando o terapeuta trabalha com mudança, é essencial que, se ele quer promover mudanças rápidas, ele olhe para o meta-problema. Porque é o meta-problema, provavelmente, o maior problema que vai impedir da mudança acontecer de uma forma ágil. Né? Às vezes, o simples fato de você lidar com o meta-problema faz a mudança acontecer muito rápido. Ah lá, o Isaías falou, como você sabe quando o cliente traz uma demanda, essa não é a demanda. É exatamente isso. Exatamente isso. Seu cliente vai trazer o problema, mas geralmente não é esse o problema. Né? E aí, nessas últimas aulas minhas, eu trouxe uma série de elementos que são importantes para nós, como hipnoterapeutas, sabermos, né? Que vão poder sabotar um processo terapêutico, que vão poder fazer o problema voltar a disparar. Eu falei dos ganhos secundários inicialmente. Ganho secundário é o maior dos problemas que vão fazer o problema inicial voltar. Eu falei de questões ecológicas. Hoje eu falei de meta-problema, mas saiba o seguinte: tem uma série de elementos que vão fazer o problema inicial voltar a disparar. Uma série de questões. Ganho secundário, intenção positiva, meta-problema, intenção positiva, função de gatilho. Gente, função de gatilho, intenção positiva ou contingência. É uma das outras questões, né? Se eu não olhar a função daquele gatilho, aquilo tiver uma função, o problema vai voltar. Então, fazer análise funcional do gatilho, às vezes, faz todo sentido. Faz todo sentido. Se eu ignoro que o gatilho tem função, às vezes o problema vai voltar, disparar. Nós vamos ter também questões de recuperação espontânea, que é muito comum de acontecer. Existem outra questão que pode fazer o problema voltar a disparar, que é o cliente sair da sessão com o mesmo foco da atenção antigo. Né? Se o meu cliente sai da sessão com o mesmo foco de atenção, cada vez que ele pensa no problema, ele está disparando o quê? O problema inicial, a teia neural inicial. Consequentemente, ele está reconstruindo a teia neural problema. É essencial que o meu cliente saia da terapia com um novo foco de atenção, uma nova forma de ver as coisas, porque senão o problema volta. Não é só dessensibilizar. Né? Pode ser que o seu cliente tenha uma questão física, uma disfunção hormonal, né? Alguma questão de alguma glândula, alguma questão do sistema nervoso, que vai fazer o problema existir. Né? Questões como bipolaridade, como TDAH, como depressões, que vão ter questões puramente químicas envolvidas. Né? E aí você pode fazer a intervenção que for de hipnoterapia que você não vai resolver. Você pode ser o melhor terapeuta do mundo. Se o problema do seu cliente é químico, você não resolve. Não resolve. Nós vamos ter problemas que são genéticos. Né? Gente, como que o hipnoterapeuta vai dizer que resolve em uma sessão, sendo que o problema do seu cliente pode ser genético? Não tem o que fazer. Não tem o que fazer. Né? Pode ser que o problema do seu cliente seja uma disfunção química que vem por questões alimentares. Às vezes o seu cliente não se alimenta bem e ele tem uma falta de algum mineral, algum problema químico decorrente a isso. Você pode ser o melhor terapeuta do mundo que você não vai resolver isso. Esse cara ele vai ter que ir para o nutrólogo, para o nutricionista. E aí sim talvez o problema resolva. Né? Vão ter problemas, gente, que são puramente de realidade. Tem a ver com a vida do meu cliente. Às vezes o meu cliente chega na terapia e ele não está querendo resolver passado. Às vezes ele está com uma baita de uma ansiedade, mas você vai ver, essa pessoa está numa relação de bosta, querendo separar do marido, está faltando dinheiro e está tendo problema no trabalho. Não é fazer uma regressão que vai resolver. Se o problema está na realidade, é inevitável que ele tenha ansiedade. A ansiedade está dizendo que tem algo a ser feito ali, a ser resolvido. Não é olhar para o passado, fazer regressão que vai resolver. Né? Nós temos questões que são relacionais, que envolvem terceiros. Como que eu vou mudar o outro na terapia? É óbvio que quando é relacional, eu mudo, o outro tem que mudar, mas não é tão simples assim. Né? Então, existe uma série de coisas que vão fazer o problema voltar a disparar, inevitavelmente. Né? Bom, basicamente é isso, gente. Antes da gente terminar aqui, alguém aqui tem alguma dúvida, alguma questão? Quer fazer um comentário, gente? Manda aí.
Tá certo. Então, se você assistiu até aqui, pode falar, Elis. Não, eu fico pensando o quanto é importante a gente desenvolver habilidades, né, para poder identificar tudo isso, porque é muita coisa realmente, né, e às vezes É. foge, da nossa percepção todas essas possibilidades, né? Então, o quanto é Uhum. importante a gente desenvolver e estar aberto a investigar para poder oferecer uma ajuda genuína. E eu acho que esse estar aberto é o ponto importante, essa postura. Aí eu já digo, Elis, que é o seguinte, eu vejo que a gente vai desenvolver essa habilidade com a experiência. O que a gente não pode é se cristalizar naquela ideia de que a hipnoterapia vai ser rápida e vai resolver em uma sessão. Né? Eu acho que é basicamente isso daí. E aí é uma postura ética, né? É uma postura ética. Fala, Isaías. Pois é, o que a Eli falou agora é realmente muito importante. Essa habilidade que a gente pode adquirir com o tempo, pode já ter e tudo mais. Mas assim também, Roberto, eu sou muito ligado à psicoterapia, à psicoeducação. Então, eu presto muita atenção no ambiente pelo qual a pessoa está passando, comportamento que ela está tendo em vários ambientes e o que ela tem como capacidade para resolver suas próprias questões. Daí Uhum. sim que eu vou começar a analisar item por item e nessa visão agora, como você está colocando o metaproblema, eu ainda não tinha visto, não sei se eu já tinha estudado, mas eu entendi outra coisa do metaproblema. Então Uhum. agora eu estou tendo uma visão muito mais ampla, além do mais das outras aulas que você deu, né, do ensino secundário e outras. Então a É. nossa visão aumenta muito mais, como a Elisângela falou, assim a gente vai ganhando mais habilidade e tendo uma visão maior e sabendo como a gente tem que olhar a questão de cada cliente que chega para a gente. E isso, para mim, olhar o contexto é muito importante. Uhum. Gente, nós que somos hipnoterapeutas, o nosso trabalho, inevitavelmente, ele é focado em mudança. Não tem como, a gente vai ter essa postura, o cliente já vai esperar que a gente promova mudança rápida e ter esse tato de perceber desdobramentos do problema vai ser essencial. Vai ser essencial. Gente, o que vai Tá fazer bem, a Roberto? diferença entre a mudança que vai acontecer e vai se sustentar rápido ou não é olhar para elementos de ecologia, ganho secundário e meta-problema. Tá? É isso que vai Outra questão garantir também, que a gente vai fazer mais rápido. Fale, Isaías. outra questão também em situações assim, por exemplo, vem a pessoa com uma demanda. Como eu falei aí, nem sempre é a demanda realmente verdadeira, aquela que ela está querendo mesmo uma solução. Mas se a Uhum, gente usa esse problema que ela está trazendo, que não é ainda o principal, tem o metaproblema aí, mas não é ainda. Mas se a gente uhum, usa, Roberto, o metapadrão, não vai dar uma solução logo, porque até agora, eu, Roberto, desde a sua aula, eu estou usando o metapadrão e uhum, todos os casos estão sendo muito bons resultados, cara, muito bom mesmo. E agora, uhum. falando assim, dessa visão do metaproblema, eu ainda não tive nenhum retorno de uma pessoa, Isaías, olha aí, não voltou alguma coisa. Não, não. Foi direto. Aí eu não sei te dizer realmente. Então, vou começar a fazer uma investigação mais profunda em cada caso que vier agora para mim, nesse sentido. Eu vou E dizer aí, o que que é que você, Isaías, você já olhou para meta-problema, mas você não dava esse nome. Você que trabalha com terapia, com certeza já olhou, mas não deu esse nome. Pode ter certeza. realmente, eu não tive esse olhar ainda, então eu estou tendo agora Uhum. um outro olhar. E mais Legal. significativo ainda, com certeza. Mas o que é que tu acha aí dessa minha pergunta? A gente pode estar usando o meta padrão em Sim. cima dessa questão aí que não é ainda a raiz, o meta problema no caso. Sim, sim. Eu vou pegar exemplo do meu cliente mesmo, Isaías. Eu estou acompanhando esse cliente, né? Esse cliente ele passou a vida inteira, gente, com problemas de rejeição, insuficiência. Então ele criou assim uma série de comportamentos adaptativos. É um cara grande, mas extremamente introvertido. Ele fala baixinho, ele não projeta voz, ele não se relaciona com as pessoas, só com o núcleo familiar, e ele tem medo de sair de casa. Hoje ele está com medo de sair de casa. Se eu lido só com a demanda dele de sair de casa, gente, eu não vou resolver os outros problemas dele. Esse cara, ele já não tem habilidades sociais.
Esse cara, ele não tem habilidades de comunicação. Ele fala baixinho, ele fala fechado, ele fala para dentro. Gente, esse cara, ele tem uma penca de problema, não é uma coisa só. Não é uma coisa só. E aí, se eu lido só com o núcleo central do problema dele, talvez ele nem teste a solução desse, ele nem teste se o problema resolveu ou não. Por quê? Porque ele não tem comportamentos adequados em diversos outros gatilhos que estão associados ao problema, né? A Marisa falou o seguinte: a importância de uma escuta ativa. A escuta aqui é essencial, né? Essencial, essencial. Aí ela disse: geralmente o que a pessoa traz é apenas a ponta do iceberg. Geralmente é isso mesmo. Aí a Elis falou: uma forma de expandir esse olhar é analisar a própria vida e as questões que nos envolvem. Faz todo sentido, faz todo sentido. E aí a gente vê que o problema não tem uma raiz, mas que ele é uma teia, né? Ele é uma teia. Porque um problema está relacionado a vários outros problemas. Vários outros problemas. Tá. Bom, gente, basicamente é isso. O que eu tenho para dizer para vocês é o seguinte: busque olhar o problema do seu cliente como um todo. Como um todo. Perceba se você está atuando só no metaproblema ou se você está atuando no problema e não no metaproblema. Tá? Você tem que lidar com o núcleo e com as questões que estão paralelas. Lembrando que, às vezes, o problema é uma falta de comportamento adequado. O problema pode ir muito além daquilo que parece problema. Aí o Paulo falou: quando o problema é uma teia, qual é a solução? Aí, vamos lá, gostei dessa pergunta. Antes da gente terminar, vamos lidar com isso. Gente, esse caso do meu cliente que eu trouxe aí, de questões sociais, o problema dele não é algo. Ele tem uma questão que envolve a personalidade dele. Envolve a personalidade. Quando envolve questões de personalidade, o que vai ter que fazer? Uma terapia mais longa e acompanhamento, né? Se eu estou lidando com qualquer tipo de transtorno de personalidade, gente, vai ser um acompanhamento mais longo, porque não vai ser algo. Vai ser um problema que já se desdobrou em diversas áreas. E aí, vamos trazer questões aqui que vão ter grandes metaproblemas. Gente, codependência. Codependência. A pessoa chega e fala assim: Roberto, eu quero separar do meu marido. Eu não gosto dele, mas eu não consigo me separar. Cara, isso aqui não é um problema só. Não é. Isso aí é um meta. Isso daí tem um conjunto de problemas junto com isso enorme. Né? Provavelmente a pessoa que está na relação e ela não consegue lidar com isso, ela tem uma penca de problema junto, assim como a pessoa que não consegue esquecer o ex. Provavelmente tem uma codependência ali também, que é personalidade, não é algo. Né? E aí, o Paulo diz: quando o problema é uma teia, qual é a solução? Eu diria que é fazer mais sessões e olhar de forma mais global e não só pontual a questão. Né? Às vezes eu vou precisar olhar para muito mais componente. E aí eu diria que a questão é muito mais a ética na hora de oferecer a terapia do que qualquer outra coisa. Se você for claro para o seu cliente que o problema pode ter vários desdobramentos, que é importante acompanhar, tá fácil. Né? O problema é, se você diz que você vai resolver em 2, 3 sessões, tem um monte de desdobramento, você age num ponto, não resolve o problema e, consequentemente, o cliente vai dizer o quê? Que sua terapia não funciona. Né? Agora, se eu for claro com essa questão, ele vai entender que é isso e vai seguir o processo. Ou, se não seguir, ele vai saber que faz parte. Né? Que técnicas usar? Isaías, a técnica que você já usa. Né? Exemplo, nesse caso do meu cliente ali, eu usei pra caramba meta padrão. Na verdade, eu uso meta padrão em tudo. Né? Eu uso meta padrão em tudo. Então, assim, usa a técnica que você já usa. Mas o que eu trago aqui é essa reflexão com relação a não ser um ponto só. Você vai ter que aplicar a técnica em vários pontos para rebater na questão que o seu cliente está trazendo. Agora, Tá? Roberto, me remeteu aquele teu caso, que Hum, falaste de uma pessoa, parece que está fora do Brasil, que ele trouxe vários problemas para ti e já tinha solucionado vários, só que ele queria sempre resolver mais um, e sempre indo com ele, para ele não tinha problema de dinheiro e não nada mais. Então, aí eu, que é isso exatamente? é, é, Não tinha é. problemas aí demais. Repete só o finzinho, Isaías, que picotou aqui. Passando. Assim, então, esse caso dele aí não tinha metas problemas demais, quer Tinha. dizer, Tinha meta-problema demais. Tinha. Mas assim, Isaías, por mais que eu falo que às vezes tem meta-problema demais, você não vai precisar lidar sempre com todos os meta-problemas. Porque às vezes você vai lidar com a questão e a pessoa vai se adaptar.
vai se adaptar, não tem muito o que fazer, né? Se fosse uma terapia longa, aí sim, não, você vai ficar pegando tudo. Vai ficar pegando tudo. Mas, às vezes, você vai dizer, cara, vamos acompanhar mais um tempo. Você vai ser claro com relação, olha, a gente vai promover uma mudança aqui, e talvez não no todo, porque às vezes a pessoa espera uma mudança no todo. Uma demanda clássica, Isaías, a pessoa chega assim, Roberto, eu sou inseguro. Cara, se a pessoa fala, eu sou inseguro, isso aqui está generalizado de uma forma absurda, né? O cara que fala que é inseguro, gente, eu fico me perguntando, quando essa pessoa é insegura? Ela deve ser insegura em todas as questões. E aí, eu vou ter que entender e conversar com o cliente, cara, você quer lidar com toda a insegurança ou com essa insegurança aqui? Né? Tem que ficar muito clara essa diferença. Porque isso é o que vai fazer a pessoa continuar ou não, ou falar bem ou não da terapia. Faz sentido, Para Isaías? resumir, faz muito sentido, sim, com certeza. Então, não sei se tem alguma coisa a mais, mas assim, usando uma técnica para isso. Então, podemos usar o processos inconscientes. Pedir para o inconsciente dela dar a solução e falar só assim, quando resolver e pronto. Aí ela já vai direto na causa, seja lá qual for, e resolver o problema. É mais ou menos assim, Ah, simples. gostei, gostei, gostei! Agora você foi além, Isaías, você foi além. Vamos pegar a ideia de processo inconsciente. O processo inconsciente, ele vai ajudar a gente a mapear os gatilhos que estão paralelos, com certeza. Só que o processo inconsciente ele não cria comportamento, a não ser que você coloque ali a ressignificação em 6 passos, né? Então, vamos pegar esse caso do meu cliente ali, que tem a questão social, já desenvolveu questão, tem questão de personalidade envolvida. Se eu faço dessensibilizações com processos inconscientes, eu estou resolvendo o problema todo. Só que não é porque eu fiz processos inconscientes que ele vai lá, vai conseguir falar de forma aberta, projetar a voz, se comunicar bem, e por aí vai, porque ele não tem referência desse comportamento. Ele nunca se comportou dessa forma. Então, eu vou fazer processos inconscientes para fazer a limpeza geral, né? E aí, eu vou ajudando esse cliente a criar comportamentos, respostas adequadas ao contexto específico. Então, eu geralmente vou usar processos inconscientes para lidar com todo, mas inevitavelmente vou ter que lidar pontualmente com a questão. Só que o processo inconsciente vai acelerar em muito tudo isso. Ele vai encurtar demais, demais, inevitavelmente. Acho que é isso. Valeu, valeu. Valeu a explicação, valeu mesmo. Muito Estava bom, esperando por tamo aí. junto. Tá? Valeu. Então é o seguinte, gente. Apesar de que muitos vão assistir a gravação dessa aula, saiba que essa aula aqui ela acontece sempre ao vivo nos domingos, né? E se você quer assistir essa aula ao vivo aqui com a gente, na descrição desse vídeo, você pode entrar no grupo para estar assistindo aqui com a gente, tá? O link de acesso está na descrição. Então, fique ligado aí nas nossas atividades. Sempre temos eventos, aulas, encontros e por aí vai. Me sigam nas minhas mídias sociais, Roberto Botelho Hipnose, e dá um like nesse vídeo aí, com certeza você vai gostar de estar acompanhando os meus conteúdos. Agradeço a sua participação, um grande abraço e até mais.